Olá, gente fina, eu sou o professor João Batista e hoje a gente vai aprender como trabalhar com a concentração parte por milhão, mais conhecida como ppm. Mas vamos ver que é muito tranquilo a gente trabalhar com esse tipo de concentração. Também vamos ver como é que esta concentração se relaciona com a poluição do globo terrestre. Então fica aqui comigo e vamos assistir essa aula que ela está show de bola. Não é de hoje que notícias como esta sempre está em pauta nos jornais, revistas, telejornais, o aquecimento global. Um dos grandes vilões que são apontados é justamente o gás carbônico. E aí essa notícia chama a atenção porque relaciona justamente com esse momento que a gente está vivendo, que é a pandemia, e diz o seguinte: concentração global de gás carbônico bate recorde mesmo com a pandemia. Diz que o nível de gás carbônico na atmosfera atingiu 416,21 partes por milhão, ou seja, 416,21 ppm. E que esta concentração ela é a mais alta desde que quando foi iniciado as medições em 1958. Essa outra notícia diz o seguinte: com isolamento cai a poluição do ar em São Paulo. Essa notícia também ela foi destaque, por exemplo, em algumas cidades tem o maior índice de poluição, como por exemplo as cidades chinesas são altamente poluídas. E aí nesse caso a concentração está se referindo não ao dióxido de carbono, mas sim o monóxido, que na marginal Tietê foi de apenas 1 ppm. Se você digitar aí no Google, fazer uma pesquisa, você vai ver aí essas notícias. Poluição por mercúrio em aterros urbanos do período colonial. Então isso aí é um artigo da Cielo e fala que a contaminação a solos de 2 ppm. Já na notícia seguinte, a gente tem mercúrio contamina mangue, né? Folha de São Paulo. E a gente tem aí registrado aí concentrações de 0,6 ppm de mercúrio. Para a gente começar nossa conversa, a concentração parte por milhão, a gente trabalha quando a concentração ela é muito pequena. Concentrações como do tipo concentração comum, concentração molar, título em massa, título em volume, teriam valores extremamente pequenos. Então nesse caso não é conveniente trabalhar com essas concentrações. Então quando a gente vai trabalhar com soluções em que a concentração do soluto ela é muito pequena em relação ao volume total ou a massa total do solvente, a gente utiliza ou ppm, partes por milhão, ou ppb, parte por bilhão, ou ppt, parte por trilhão. E eu acho que vocês entenderam aí o raciocínio. Então, o que é que seria a concentração em parte por milhão? Basicamente é isso. Tu vai considerar quantas partes existem em um total de 1 milhão de partes. Ficou esquisito? A gente vai ver aqui alguns exemplos justamente para a gente clarear as nossas ideias. Mas veja o seguinte: a gente fazer um cálculo, por exemplo, utilizando aqui 1 milhão escrito desta forma, ele é um pouco trabalhoso. Então é comum a gente fazer a simplificação desse processo escrevendo em potência de base 10. Então um ppm nada mais é do que uma parte de um total de 10 elevado à sexta potência de partes. De onde foi que saiu esses 6? Justamente referente à quantidade de zeros que tem em 1 milhão. Vamos ver aqui alguns exemplos para facilitar nosso entendimento. Diz o seguinte: o nível de gás carbônico na atmosfera atingiu aproximadamente 416 ppm no ano de 2020. Então, o que é que significa dizer que a gente tem 416 ppm de gás carbônico na atmosfera? Cada 1 milhão de moléculas que existem no ar, 416 vão ser de gás carbônico. Essa é uma leitura que a gente pode fazer. Ou então, a cada 1 milhão de centímetros cúbicos de ar, 416 centímetros cúbicos são de gás carbônico. Ou ainda a gente pode pensar assim: a cada 1 metro cúbico de ar, 416 ml são gás carbônico, ou 416 centímetros cúbicos é gás carbônico. Veja que o importante é você manter a relação de uma parte para um total de 1 milhão de partes. Se aqui está dizendo que é 416, então é 416 de um total de 1 milhão. Se tivesse 24, seria 24 partes ou 24 unidades de um total de 1 milhão de partes ou 1 milhão de unidades. Então esta é a relação.
parte por milhão. O nome já diz, é a quantidade de partes que eu tenho em um total de 1 milhão de partes. Daqui a 2 slides a gente vai ver justamente algumas relações que são importantes você conhecer em relação à massa e em relação a volume. A grande dificuldade que as pessoas têm quando vai trabalhar em concentração em parte por milhão não é nem o cálculo em si, é justamente não conhecer os múltiplos e submúltiplos das unidades de medida de massa e de volume, que até um crime a pessoa não saber, pelo menos as mais básicas, porque a gente vê isso aí lá desde a 5ª série, atual 6º ano. Agora a gente vai ver as relações de massa. Um exemplo: a Organização Mundial de Saúde estabeleceu que o nível máximo permissível sem risco para a saúde é de 50 ppm de mercúrio por grama de cabelo. Então, o que isso quer dizer? Então, aqui é um recorte de uma notícia, mas o que a gente interessa está aqui, que é justamente aqui a concentração, né, em partes por milhão. E o que isso quer dizer, João Batista? Se tu pegar, por exemplo, 1 milhão de miligramas de cabelo, 50 miligramas pode ser de mercúrio. Agora, se a gente for pegar realmente aqui essa notícia aqui do pé da letra, né, 50 ppm de mercúrio por grama de cabelo, o que significaria isso em massa? Que a cada 1 grama de cabelo, porque quem está falando aqui não é por 1 grama, a gente vai poder conter 50 microgramas. A micrograma, geralmente a gente não vê com tanta frequência, pelo menos nos nossos problemas do dia a dia. Mas a micrograma é como você pegasse 1 grama e dividisse em 1 milhão de partes. A miligrama é você dividir 1 grama em 1000 partes, a gente teria 1 miligrama. Já a micrograma é você pegar 1 grama e dividir por 1 milhão de partes. Então a gente teria nesse caso a concentração aqui ppm. Por quê? Porque a gente teria 50 microgramas para 1 grama de cabelo, ou seja, 50 partes para um total de 1 milhão de partes. Por quê? 1 grama vai ter justamente 1 milhão de micrograma. Então aqui tem algumas relações que são muito importantes de você conhecer. Saber que 1 ml corresponde a 1 centímetro cúbico, que 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico, que 1 litro você vai ter 1000 ml, que o metro cúbico tem 1000 litros. Logo, 1 metro cúbico vai ter quantos ml? 1 milhão de ml. Então, se você fizer a relação 1 ml para 1 metro cúbico, você vai ter a concentração em ppm. E João Batista, de onde foi que saiu essa doideira que 1 metro cúbico tem 1 milhão de ml? Ora, se 1 litro eu tenho 1000 ml e 1 metro cúbico eu tenho 1000 litros, então 1000 vezes 1000 vai ser igual a 1 milhão de ml. Aqui as unidades de massa, gente, eu botei só as mais usuais. É claro que lá no exemplo anterior que a gente viu a micrograma, que não é tão usual, não tão usual para uma pessoa que é mais leiga e que não trabalha com unidades tão pequenas. Vai ser normal para você que pretende trabalhar no laboratório utilizar submúltiplos de pequena massa e de pequeno volume. Então, 1 grama vai ter 1000 miligramas, 1 quilograma vai ter 1000 gramas. Logo, 1 quilograma vai ter quantos miligramas? Vai ter 1 milhão de miligramas. Então, se você pegar a concentração miligrama para quilograma, você vai ter justamente a concentração em partes por milhão.